Atenção aí para informação, tá? Possível novidade no Flamengo. Fabrício Romano é um jornalista europeu que acompanha bastante o mercado, certo, Marra? Nas últimas semanas, especialmente, tuitou aí bastante coisa sobre todas essas contratações. E agora ele destaca o Davi Luiz, ó. Acordo verbal feito. E vamos lá, o zagueiro brasileiro aceitou a proposta de contrato até dezembro de 2022 e está pronto para ir para o Flamengo. Hora de papelada é agora, então. A missão vencer o Campeonato Brasileiro também. Então a informação da Europa é que já está tudo certo, Marra. Mas a gente já tem falado sobre isso aqui, né, Bruno? Eu acho um belo reforço, um jogador acima da média, de muita qualidade técnica. É claro, ele não tem a velocidade. Isso não é que é agora. Ele nunca foi um jogador de velocidade. O Flamengo vai jogar pressionando o adversário. Ele ajuda a pressionar. Ele funciona até como um outro armador. É um zagueiro que tem qualidade para armar jogo também. E essa notícia o Rubro Negro está assim, faz tempo esperando, né, Eugênio? Primeiro era aquela questão de esperar fechar a janela. Fechou a janela e não aconteceu nada. Aí tinha a questão do Benfica também inscrever seus jogadores lá na Champions, né? Então, assim, é uma questão de tempo e parece que o tempo está acabando e de maneira favorável ao Flamengo. Sim, havia também uma questão financeira, né? Porque ele pedia muito alto e alguns torcedores até se revoltaram com isso. E queriam o Davi Luiz, tá pedindo muito também, peraí, não é tudo isso, vai devagar. Mas é claro que a gente já comentou várias vezes aqui, é um grande reforço, é um jogador que chega. E eu acho que esse último ponto levantado aqui pelo Marra é fundamental, né? A qualificação na saída de jogo, porque o Flamengo, quando leva o Arão de volta ao meio-campo e volta a trabalhar com dois zagueiros, são, no caso, Gustavo Henrique e Léo Pereira, ou Rodrigo Caio ainda tem qualidade no passe, mas quando ele não joga, o Flamengo perde muito na saída de jogo. E o Davi Luiz vai acrescentar muito, chegando ali para esse primeiro passe sair com mais qualidade. Então, aí essa saída de jogo é esse primeiro passo, não é aquele Davi Luiz maluco que sai correndo pro meio de campo, não, né, Marra? Não, mas eu acho que até, se a gente observar, o Flamengo ocupa... Você vai falar de Flamengo e Palmeiras, né? Por exemplo, o Flamengo tem, no Campeonato Brasileiro, a média de 60% de posse de bola. O Palmeiras tem bem menos. Isso quer dizer o quê? Normalmente o Flamengo tenta jogar e tenta pressionar o adversário. O Davi Luiz, acho que ele vai iniciar lá atrás, né? Com o Diego. Mas com o passar do tempo, o Flamengo pressiona o adversário no campo dele. E o Davi Luiz é um outro que vai ser o jogador do passe, da bola por elevação. Ele vai fazer isso. É muito comum mesmo. A gente vai ver isso. A gente vê isso em Premier League. Do passe e do lançamento, né? Sim, do lançamento. A gente vê isso em Premier League com muita frequência. Inclusive, às vezes, zagueiros nem tão badalados assim, como o Anderson, como o Matip. São jogadores que ajudam na construção do jogo. Eu estou esperando isso do Davi Luiz também. Mas desde a montagem do time campeão da Libertadores, lá de 19, acho que esse é o melhor reforço. Porque depois daquele time, chegaram aqueles reforços do tipo o Michael, agora mais recentemente o Andrés Pereira, né? E também o Kennedy. O Davi Luiz não é o melhor, Eugênio? Veio o Pedro também, né? Tem o Pedro. Eu tava aqui, se a gente não está esquecendo de ninguém... Tem o Pedro, tem a contratação do Gabigol, né? Tem a contratação do Gabigol, mas... Já estava lá. Já estava lá, tem o Pedro. Talvez seja o reforço desde aquele time, depois daquele time de 2019... com mais cartaz, até porque é um reforço que vai ser repercutido internacionalmente. Porque aquela montagem daquele time teve a chegada do Felipe Luiz, do Rafinha, então eram contratações assim impactantes, né? Do Arrascaeta, do Gabigol. E o curioso é que o Flamengo perdeu o Pablo Mari para o Arsenal e acaba que o Arsenal entrega o Davi Luiz. O Davi Luiz estava lá. Jogou o primeiro semestre da temporada passada com o Arteta numa linha de 3 zagueiros. No segundo semestre, na segunda etapa da competição, quando o Arsenal melhora, era uma dupla de zagueiros com algum recuo de volante. Mas o Davi Luiz jogou bem também. Eu prefiro ele como terceiro zagueiro, tá? Mas não foi bem o Arsenal. Ele não foi mal. O Arsenal foi bem com 3. Até que recua o Tierney e melhora, mas ele é capaz de jogar nas duas funções. Agora, para o jogo contra o Palmeiras, o Flamengo vai ter aí alguns desfalques importantes, né? Há pouco, inclusive, o Flamengo confirmou que o Diego está passando por um tratamento, ainda não está confirmada a ausência dele no jogo, mas existe também a possibilidade do Diego ser mais um desfalque, tá? Então a gente tem aí na tela exatamente a situação de cada um, tá? Então, desfalques confirmados.
Bom, Rodrigo Caio, o Pedro Henrique Torre contou pra gente aí que ainda é uma dúvida, né? Que vai, Vai pro então. jogo. Mas enfim, você tem aí pelo menos Felipe Luiz, René, Kennedy e Bruno Henrique. Então, dos titulares certos aí, Felipe Luiz e o Bruno Henrique. E o René que poderia ser um substituto aí do Felipe Luiz, substituto imediato, né? Se reapresentam no sábado. Então o jogador chega no sábado para já jogar no domingo. Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. E as dúvidas? Agora o Léo Pereira, o William Arão e também o Diego. É muita gente, né? Problema. Até para um período assim que foi só de preparação, de recuperação de jogador, o saldo me parece bem negativo aí, Marra. É muito problema. É claro que isso vai ter que ser esmiuçado, né? A situação do Rodrigo Caio já deixa de ser de fora para dentro, ele já muda, e aí já melhora um pouco, porque você tem estabilidade no setor que acho que vai ser questionado, né? Porque o Palmeiras é um time de velocidade, mas sim, né? O meio-campo, o Diego pesa muito, o Felipe Luiz pelo lado esquerdo pesa muito também. É hora do Renato esquentar a cabeça. No caso do lado esquerdo pode não ter nem Felipe Luiz, nem René. E nem o ataque, né? E já não tem o Bruno Henrique. E aí tem esses jogadores que estavam com as seleções e que vão chegar na hora ali, Eugênio. Mas aí isso só acontece com muita gente. Né? Mas aí chega e joga, né? Tem esse desgaste. Justamente a gente estava acompanhando. O jogo foi quinta-feira à noite, né? É pouco tempo porque você não está nem no mesmo grupo. Você vai ter que se juntar de novo ao grupo. É uma outra realidade, né? Tem que virar uma chavinha e de repente... Mas também, por outro lado, são jogadores que estão mais do que acostumados, entrosados, integrados ao grupo do Flamengo. Eles terem ficado de fora desse período de treinos do Flamengo não é um problema. Não muda, porque eles jogam de memória, né? Eles estão ali juntos, trabalhando. Então, nesse aspecto, não. Pelo aspecto do pouco tempo de descanso, pode gerar alguma dificuldade ali na frente. Não na falta de treino, não, porque o time está muito mais do que acostumado a jogar junto. E se todos esses desfalques forem confirmados, é muita gente. Tem pelo menos metade de um time aí. Eu acho que tem um ponto que o desfalque, nesse tempo de treinamento, ele pesa. Que é de não ter treinado junto. Que é, por exemplo, se o Renato está com a ideia de inserir o Andrés Pereira. O Andrés Pereira não tem isso que o Eugênio falou, que ele acabou de chegar. Que é esse de, no olhar, já saber onde o outro vai estar. Isso pode atrapalhar. Mas eu não sei se o Renato está com essa ideia de colocar o Andrés de cara, de que o Kennedy não pode. Então, assim, me dá uma certa inquietação. E, sem dúvida, para um jogo tão importante como esse, o torcedor do Flamengo não queria conviver com essas dúvidas. Sim. Porque esse é um jogo muito importante. Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo.